Capítulo 2, os nomes de Deus. A reverência ao nome de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, seria bom vocês até abrirem suas Bíblias, que eu coloquei um versículo aí, e é bom que vocês comparem esse versículo com as suas traduções. Na minha tradução, diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor. Na minha tradução, a palavra Senhor está toda em maiúscula, todas as letras em maiúsculo nesse versículo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, isso, Êxodo capítulo 20, versículo 7, observe aí na sua tradução, se a palavra Senhor está tudo em maiúsculo. Tem algumas traduções que a primeira letra está maiúscula, só o S, né? E as restantes são minúsculas. Essa é uma prática não muito boa de algumas traduções. Na verdade, no estudo do nome de Deus, o que nós veremos hoje, que o nome de Deus, aquele nome que Deus se apresentou a Moisés, que é o principal para nós estudarmos, tá bom? Que algumas traduções usam Jeová, outras usam Javé, outras Yavé. E algumas traduções usam o termo Senhor, sendo que o termo Yavé ou Jeová não significa Senhor, tá bom? Por que eles usaram essa prática, nós vamos entender um pouquinho mais à frente, ainda hoje, tá bom? Mas quando vocês encontram a palavra Senhor tudo em maiúsculo em algumas traduções, nesse versículo está indicando que no original hebraico você tem aquele nome que Deus se apresentou a Moisés, que é traduzido como eu sou o que sou, ou como eu sou, tá bom? Se a palavra Senhor estiver a primeira em maiúscula, restante em minúscula, significa que tem em hebraico uma palavra que se traduz realmente por Senhor, Adonai. Então é ruim, porque as Bíblias antigas, o que eles convencionaram, para não usar sempre o nome de Deus, Yavé, que é uma transliteração mais aceitável, ou usar aquele eu sou o que sou, eles convencionaram usar Senhor tudo em maiúsculo, mas nem todas as Bíblias seguem isso. Então, por exemplo, uma Bíblia como a dela, que ela disse que a primeira é maiúscula, a restante minúscula, nesse versículo de Êxodo, ela nunca saberá se o nome de Deus no original é o nome Adonai, que significa Senhor, ou se o nome é Yavé, que significa eu sou, ou eu sou o que sou. Tá bom? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 7, fala que o nome de Deus, tá ok? Fala, não tomarás o nome de Yavé, teu Deus, em vão, ou o nome do eu sou, teu Deus, em vão. Tá ok? Então, essa palavra Senhor, aí em Êxodo 20, versículo 7, está o nome hebraico de Deus, Yavé. Bom, tem mais alguns versículos que falam do nome de Deus, e eu coloquei aí abaixo também Provérbios capítulo 18, versículo 10, que diz: torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Tá bom? Então você observe também aí a palavra Senhor toda em maiúsculo. Significa também que lá no original hebraico está o nome de Deus em Yavé, em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Está em maiúsculo, né? Então essa é uma prática bem importante de algumas traduções. O nosso livro continua. Os nomes no Oriente têm um significado diferente dos nomes no Ocidente. No Ocidente, o nome serve para identificar alguém. No Oriente, o nome serve para identificar o caráter de alguém. O que significa isso? Significa o seguinte: aqui você tem um nome e às vezes você não sabe nem o significado do seu nome. É só uma identificação, tá ok? Para um registro em cartório. Mas no Oriente, no mundo da Bíblia, eles faziam o quê? O nome, ele identificava normalmente o caráter de alguém. Por isso, às vezes acontecia da pessoa mudar de nome durante a vida, ok? Ou até quando a pessoa nascia, os pais já lhe davam um nome de acordo com algum acontecimento no momento do parto, tá bom? Ou de um sofrimento da mãe,
tá ok? Ou por uma alegria da mãe, né? Riso seria um exemplo, o caso de Sara. Então o nome ele identificava principalmente o caráter de alguém, tá bom? Então isso vai ser importante para nós entendermos por que a Bíblia está falando em nome de Deus, tá bom? Quando Deus criou o homem, deu ordem para que ele desse nome aos animais. Porém, Adão não nomeou Deus, porque o homem não conhece o caráter de Deus. Deus é que se auto-revela ou que ensina aos homens os seus nomes. Botei entre aspas, porque o nome no conceito de Deus é diferente do nosso conceito, tá bom? Porque Deus não se apresentou a Adão com nomes como El, Yavé e assim por diante. Nós vamos ver a tradução desses termos. El se traduz por Deus, Yavé se traduz por eu sou, e o porquê dessa tradução eu sou. Então, por que Deus não se apresentou dessa maneira? Muito simples. Esses nomes de Deus foram manifestos aos homens por causa de uma determinada situação que eles estavam vivendo. Para Adão foi diferente. Adão tinha pecado e o seu poder de compreender as coisas era muito extenso. Logo, não necessitava de um nome para que ele conhecesse essa ou aquela qualidade de Deus. Antes de entrarmos no problema bíblico dos nomes de Deus, vamos observar esses nomes na história, como os próprios judeus tratavam ou comentavam sobre esses nomes, tá ok? No século III da nossa era, o mestre rabínico Abarbanel explicou assim a revelação divina a Moisés. Quando julgo o mundo, meu nome é Elohim, que se traduz por deuses, é um termo plural. Quando combato os que praticam o mal, meu nome é Sabaô. Quando faço os homens lembrarem-se dos seus pecados, meu nome é El Shaddai. E quando uso de piedade com o mundo, meu nome é Yavé, que nos traduzem por Senhor, mas seria o eu sou, no conceito lá desse rabino, Senhor. Os judeus sempre usaram muitos termos para dirigir-se a Deus, como Raboré, o Criador, El Hagibor, que se traduz Deus, o herói, Kedosh Israel, que é o sagrado de Israel, Tissur Israel, rocha de Israel, Ramacon, que se traduz por onipresente, Shalom, que se traduz por paz, ou Ensof, que se traduz por o infinito. E também veja interessante o que Lewis Sperry Chafe fala no seu livro Teologia Sistemática. Ele diz: é de se notar realmente que a ocorrência dos nomes da divindade se apresentam em agrupamento de três, sendo que alguns desses exemplos são os três principais nomes da divindade no Antigo Testamento: Yavé, Elohim e Adonai, são os mais comuns. Os três principais compostos de Yavé: Yavé Elim, Adonai Yavé e Yavé Shebaô. Os três compostos de El, nós veremos, é o termo hebraico que se traduz por Deus, que aparece normalmente no Antigo Testamento, tá bom? Quando você vê a palavra Deus, é tradução do termo hebraico El. E ele aparece normalmente de três maneiras: El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Muito comum, El Elyon e El Olam. Nós vamos ver o significado de cada um. As três categorias gerais de nomes divinos: o nome próprio e peculiar de Yavé, ou seja, todos reconhecem que Yavé é o principal nome de Deus, como Deus se apresentou a Moisés lá no Êxodo. Os apelativos como Elohim e Adonai, e os tipos atributivos ou epitéticos, como Todo-Poderoso e Deus dos Exércitos. O nome completo da divindade no Novo Testamento: Pai, Filho e Espírito Santo. O nome completo da segunda pessoa: Senhor Jesus Cristo. A distinção trinitarista: a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Tá bom? Então, às vezes que o número 3 aparece ligado a Deus desde a criação, tá bom? E pelos seus nomes na Bíblia nós vemos já um pouco da explicação do ensino da Trindade. Há uma grande discussão se Deus tem nome ou nomes.
né? As referências que nós temos na Bíblia sempre falam no nome de Deus, o principal nome de Deus. Tá bom? Na página 46 eu digo, esse ponto de vista cresce quando se lê as referências que dizem que Yahvé é o nome de Deus. Em Êxodo 3,15 é outro versículo para você olhar na sua tradução. A palavra Senhor neste versículo será a tradução do termo hebraico Yahvé, que se traduz por eu sou. Eu sou a favor hoje que as Bíblias não usem mais essa tradução Senhor, com tudo maiúsculo, para designar o nome de Deus. Isso há 500 anos atrás eu até entendo, mas hoje todas as pessoas têm acesso a dicionários. Então, se aparecer o nome de Deus, Yahvé ou Adonai, as pessoas logo entendem qual é o significado daquele termo. Então, eu preferia que a tradução usasse o próprio nome de Deus, tá bom? Ou, no mínimo, tudo bem, usar pelo menos essa identificação, tá? Dizendo Senhor, tudo em maiúscula, no original hebraico está o nome de Deus, Yahvé. Êxodo 3,15 diz, e Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então ele diz, né, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é meu nome eternamente. Tá bom? Então, de todos os termos hebraicos que nós vamos estudar para identificar o nome de Deus, o termo Yahvé é o principal nome. E coloco ele aparecendo em outras referências, como Êxodo 15:3, Isaías 42:8, Amós 5:8 e Amós 9:6, todos usando o termo Yahvé como sendo o nome de Deus. Porém, também se faz combinações do nome Yahvé, chamando de Yahvé dos exércitos, e diz que este é o seu nome. Em Isaías 47:4, o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. E outras referências, como Isaías 51:15, 54:5 e Jeremias 10:16. Ou chamando ainda de Yahvé Elohim dos Exércitos, como aparece em Amós 4:13, onde se traduz Senhor, né, que é a tradução de Yahvé, o Deus, no caso aí Elohim, dos Exércitos. Tá, ok? Então Yahvé Elohim dos Exércitos é o seu nome. A discussão sobre Deus e seus nomes pode crescer se compararmos esses termos com outros paralelos. Nesses termos temos Yahvé e Yahvé dos Exércitos, e Yahvé Elohim dos Exércitos, são nomes da divindade. Porém, em outros textos, Yahvé é a pessoa que precisa de um nome, e é chamado, ora, de zeloso, como Isaías, como Êxodo 34:14. Ora é chamado de Elohim dos Exércitos, como Amós 5:27. Bom, então nós estamos observando que o conceito do nome de Deus é diferente do nosso conceito. Então não é que Deus tenha um registro como nós temos, tá bom? Claro que no mundo espiritual não existe essa necessidade. Assim, quando chegarmos na Nova Jerusalém, não vai haver necessidade de haver um registro do nosso nome, né? O novo nome que o Apocalipse promete, na verdade, é uma descrição do nosso novo caráter, do caráter eterno, incorruptível, diferente do caráter que nós temos hoje, tá ok? Mas não vai haver uma necessidade, por exemplo, de registro em cartório. Então, quando está falando do nome de Deus, está falando de como Deus se manifesta para os homens, tá bom? Mas tem alguns que acreditam realmente que seria como um nome de registro, né? Então, eu ainda comento aí, olha, já que alguns afirmam que Deus realmente tem nome, no sentido humano, nosso, eu poderia afirmar que ele tem sobrenome, pois Isaías diz isso. Este dirá, eu sou o Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então você veja como acontecia o sobrenome nos tempos antigos, tá bom? O sobrenome era ligado normalmente a uma família ou a cidade que a pessoa vivia, tá ok? Então Jesus de Nazaré
Nazaré vai ser o seu sobrenome. Então, Jesus, o carpinteiro, algumas pessoas eram chamadas assim, tá bom? Jesus, filho de José, era muito comum, tá bom? Bartimeu, vocês sabem que é filho, então muitas pessoas eram chamadas, é o filho de Timeu, tá ok? Então, o conceito de sobrenome é mais novo. Nos tempos bíblicos não tinham sobrenome, mas então as pessoas se identificavam pelo local ou por uma determinada relação especial. No caso Deus, numa relação especial com Israel, Isaías diz que Israel é o seu sobrenome. Então, assim como tinha Jesus de Nazaré, então nós poderíamos dizer que o nome de Deus seria Iavé de Israel, ou seja, de alguma maneira ele se identifica como Israel, assim como Jesus se era identificado com a cidade de Nazaré. Logo, o nome completo de Deus, então, seria Iavé de Israel, Iavé dos exércitos de Israel, ou ainda Iavé Elohim dos exércitos de Israel.